Oi, pessoal! Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês o nosso projeto integrador. Nós somos alunos da Univesp do curso de Engenharia de Produção. O tema do nosso trabalho é solução para enchentes através de bacias hídricas. A urbanização desordenada, desenfreada, onde os municípios estão desesperados para atender às necessidades básicas da população, a necessidade de moradia, causa uma série de problemas sociais e ambientais. Levando em conta os fatores ambientais, o aumento da ocupação das edificações e a ocupação dos solos resulta em maiores áreas impermeáveis, causando inundações e enchentes, porque conforme eles vão aumentando as edificações, vão ocupando os solos, o solo vai ficando cada vez mais impermeáveis, proporcionando cada vez mais chances para as inundações e as enchentes. Carlos esclarece para nós que as enchentes urbanas se constituem um dos importantes impactos sobre a sociedade, porque como nós sabemos, quando um bairro, uma cidade, ele sofre uma inundação, uma enchente, ele causa todo um impacto sobre a sociedade, eles precisam, perdem tantas coisas, precisam recomeçar, e esse impacto, ele é tanto ambiental quanto social. Ele pode ocorrer devido à urbanização, né? Como nós já falamos, que é o aumento desenfreado dos edifícios, das construções, e a inundação natural da várzea ribeirinha, que são as pessoas que moram próximos aos rios. Nosso trabalho ele foi baseado em um dos bairros da nossa cidade. Lá nós encontramos problemas nas ruas, impermeabilização do solo, o fluxo de água, quando chovia, ele causava inundações, dependendo das chuvas, e isso causava perigos para os moradores do local. E com isso, o nosso objetivo era um projeto que ajudasse no escoamento dessa água, sempre visando a segurança dos moradores do bairro. Olá, eu sou o Leonardo. Vou falar um pouco da fundamentação teórica do nosso trabalho. O nosso trabalho tem como pesquisa de campo de um bairro do município de Alumínio. Alumínio é um município brasileiro do estado de São Paulo, situado na região metropolitana de Sorocaba. Sua população é estimada de 18 mil habitantes e possui uma área de 3.660 km². A história de alumínio está inteiramente ligada com a história da Companhia Brasileira de Alumínio, uma metalúrgica que tem na cidade, que atraía muitas pessoas nas décadas passadas para vir trabalhar aqui. Assim foi desenvolvendo o município. Como desde a sua fundação, ela vem crescendo ano a ano e continua se desenvolvendo. É, Enchentes urbanas. As enchentes são consequência de dois processos. Áreas ribeirinhas atingem a população que mora perto dos leitos de rios. São pessoas que têm casas em beira de rios e riachos. Urbanização são causadas pelo aumento de ocupação das edificações e a ocupação dos solos. Aumentando as edificações, diminui o solo permeável, assim dificultando o escoamento da água e acumulando a água nas ruas. Drenagem urbana. Drenagem é um conjunto de medidas que tem por objetivo minimizar os riscos que a população está exposta, diminuir os prejuízos causados pelas inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma sustentável e seguro. Drenagem nada mais é que o escoamento da água, a saída da água para que ela não tenha acúmulo, assim não tendo inundações e podendo diminuir os riscos que tem de aglomeração de água. Atualmente temos visto em áreas verdes os gramados sendo substituídos por grandes áreas pavimentadas, calçadas, áreas de telhados, dificultando a absorção das águas pluviais e aumentando o escoamento dessa água pela pavimentação. Conforme vai substituir as áreas verdes e pavimenta elas, diminui a quantidade de solos permeável, assim aumentando o volume de água que corre pela pavimentação. A nossa pesquisa de campo, ela baseia-se em constatar quais são as ruas com maior potencial para o acúmulo de água, que no caso quando chove, queremos saber qual é o local que tem maior probabilidade de encher primeiro, para onde a água vai, e saber qual é a altura máxima da maior enchente já registrada no bairro. E também analisar qual é o melhor local para a instalação da bacia de retenção, que é o nosso projeto inicial. Nosso projeto de intervenção se trata da construção de uma bacia de retenção
nas margens do córrego que corta esse bairro, o córrego do Bugre. Esse trecho do córrego se localiza na saída do bairro, mas como o bairro está em nível mais baixo, isso quando o córrego transborda, né? A água naturalmente escoa para onde ficam as casas. A bacia fica abaixo do nível do córrego e armazenaria temporariamente o volume da água excedente, que iria para o bairro. Segundo os dados que coletamos, essas enchentes acontecem em média uma vez por ano. Enquanto não acontece, a bacia de retenção fica seca, podendo ser aproveitada como área de lazer. Assim ampliamos a utilidade dessa obra, e espaço para isso tem. Aqui podemos ver o córrego, e onde fica essa faixa de terra e grama é o local de construção da nossa bacia de retenção. O córrego passa pelo bairro através de galerias subterrâneas, e somente a partir desse ponto ele fica a céu aberto, e é justamente onde ele transborda. Aqui à esquerda mais uma foto do córrego do Bugre. E aí vocês veem que tem já uma tentativa aqui de formar uma pequena bacia, né? Inline, porque o córrego passa dentro da bacia. E do lado direito, você pode observar lá no fundo um pouquinho de entulho. E um pouco mais à frente uma tentativa aqui de reflorestamento do local, né? É uma imagem um pouco contraditória ali no bairro. Depois de analisarmos o lugar, foi concluído que o local é perfeito para receber essa estrutura e que vai diminuir os prejuízos da população com as enchentes. E com certeza irá valorizar muito essa região. Bom, o nosso projeto inicial é construir uma bacia com 10 metros de profundidade. E ela será ativada somente com o aumento do volume de água do córrego. E esse tipo de bacia é chamada de bacia offline, por não estar no trajeto da água, mas na margem do córrego. E a chamada de bacia de retenção, por ter grande capacidade de entrada e armazenamento de água, e uma saída lenta, para não sobrecarregar o córrego e acabar alagando o bairro seguinte. Como eu disse anteriormente, para não construirmos uma grande estrutura que será útil apenas uma vez por ano, no interior dessa bacia teremos uma área de lazer, contando com quadras esportivas que serão cercadas por grades. Essas grades têm dupla função. Além de separar as quadras e dar mais segurança para quem está na arquibancada, quando a bacia estiver recebendo água do córrego, essas grades servirão como filtros que retêm detritos maiores do que 10 centímetros, como sacolas, garrafas, latas, diminuindo assim o impacto ambiental causado pela imprudência, dos próprios moradores do bairro. Nessa imagem, a gente pode visualizar o projeto inicial da nossa bacia e a gente vê que ela vai contar com 2 quadras de futsal e 2 de basquete, todas com medidas oficiais. Espaço extra em cinza para circulação e outras atividades. E repare que o acesso a essa área de lazer fica à esquerda, através de uma escadaria e de uma rampa para cadeirantes. Na parte superior da imagem, em azul, vemos o córrego, correndo da direita para a esquerda. Logo abaixo fica a arquibancada das quadras, que também é o muro de arrimo da bacia. E ali vemos aquelas setas vermelhas, que é por onde a água entrará, no caso do córrego subir demais. E essa água passará pelas grades das quadras e sairá lentamente pelas setas vermelhas à esquerda, sendo levadas de volta ao córrego por dutos subterrâneos. Essa imagem aérea mostra o local exato onde a obra será feita. As dimensões serão essas, totalizando 10.000 metros quadrados de área, contando com 10 metros de profundidade e descontando as arquibancadas, escadaria e rampa de acesso, teremos capacidade de armazenamento de 55.000 metros cúbicos de água. Água que hoje em dia é direcionada para ruas e casas. Após a nossa pesquisa de campo e uma entrevista com alguns dos moradores do bairro estudado, nós chegamos nos seguintes resultados. O gráfico 1 nos mostra o tempo de moradia no bairro. 80% da população mora há mais de 2 anos no bairro e 20% mora menos de 2 anos. O gráfico 2, nós perguntamos se a casa já tinha sido atingida por algum alagamento
nesses últimos 2 anos. 28% disse que não foi atingida, 72% disse que de alguma forma já foi atingido por um alagamento. No gráfico 3, nós perguntamos com relação à altura que a água alcançou nesse alagamento. 64% disse que a água chegou abaixo de 1 metro e 36% disse que a água ficou acima de 1 metro. Segundo os relatos da última enchente que atingiu o bairro, foi constatado que esse alagamento alcançou uma área de 34 mil metros quadrados e a altura máxima da água foi de 1,5 metro. Sendo assim, o volume da água que invadiu o bairro no maior alagamento já registrado foi de 51 mil metros cúbicos. Sendo essa a maior cheia que os moradores enfrentaram, a bacia de retenção, que é o nosso projeto, ela comporta 55 mil metros cúbicos, então ela tem capacidade suficiente para evitar novos alagamentos no local. Bom, agora nós perguntamos, com o problema que os moradores enfrentavam com as enchentes, é solucionável o problema a partir da implantação da bacia? A partir dos resultados que nós obtivemos através desse trabalho, nós podemos afirmar que a implantação da bacia trará sim benefícios para a população do bairro, pois a bacia tem capacidade suficiente, como nós mostramos nos resultados, para evitar novos alagamentos no local e ainda proporcionando segurança para a população. Ainda conta com uma área de lazer e com arquibancadas, que poderão servir de palcos para pequenas palestras para a população, onde elas poderão ser usadas em prol ao benefício da própria população do bairro, da cidade, onde essas palestras elas servirão de conscientização da necessidade da preservação do meio ambiente, da segurança, do bem-estar de todo, onde nós poderemos ensinar a todos, desde os pequenos, conscientizá-los, qual é a importância de preservar o meio ambiente, de cuidar dele e sempre pensando na segurança e no bem-estar de todos. Bom, pessoal, esse é o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assisti-lo.